Aí, as funções que você vai precisar desempenhar para um projeto independente, né? Então, você e o seu amigo, ou você, enfim, a pessoa com quem você está se associando para fazer essa websérie sem verba, né, de forma independente. Primeira coisa, produção. Então, é alguém que vai fazer a parte mais burocrática. Então, por exemplo, no nosso caso, a websérie era de entrevistas. Então, tinha um curador, ou no caso, 2 curadores, eu e o Léo, a gente fez a curadoria da primeira temporada, e precisa de alguém para agendar com quem a gente ia entrevistar. Tudo isso que a gente vai falar, nós 2 que fizemos, né, mas são funções que a gente desempenhou separadamente, né? Então, tem essa função do produtor. A curadoria é a função de você escolher quem é que vai participar do projeto. Pensando em projetos de documentários, de entrevistas, né? Se for um projeto de ficção, vai ser o casting, né? A pessoa que vai fazer a escolha dos atores. Depois que a gente escolheu quem a gente vai entrevistar, depois que a pessoa já topou, agendou, a gente começou a fazer a pesquisa sobre a profissão de cada entrevistada. Então, o que aquela profissão desempenha na economia criativa e o que aquele profissional já fez. Porque é importante para a gente elaborar um roteiro das perguntas. Então, tem também a função do roteirista disso, né? O Léo, ele manja mais de roteiro, conta aí um pouquinho, né? Enfim, a parte, né, o roteiro de entrevista, acho que na cabeça de muita gente, quando se pensa num roteiro de audiovisual, se pensa mais em roteiro pensando em filme, porque é uma coisa que a gente consome mais, ou novela, por exemplo. Você tem um roteiro contando uma história, mas basicamente tudo que é feito em TV, audiovisual, você roteiriza, né? Desde jornal, programa de auditório, existe um roteiro e eles são roteiros específicos. Para a parte de entrevista, seja um documentário, uma série ou uma websérie como o nosso, você tem ali um documento, um arquivo que você organiza a estrutura das ideias de como você quer abordar aquele tema, porque a gente tem várias maneiras, né? A gente conduziu fazendo a entrevista, né? Fazendo perguntas à pessoa com algumas perguntas pré-estabelecidas, e aí tem algumas questões que você vai alterando conforme o encaminhamento da entrevista, né? A pessoa te cede ganchos, que a gente chama, para você ir para um lado de alguma conversa que você não está tendo, ou para aprofundar. Só que essa abordagem também faz parte do roteiro. Por quê? Poderíamos, eu ou a Thaís, aparecermos juntos ou separado junto com o entrevistado. Isso é uma maneira de abordar que você pensa, né? Ali dentro do roteiro da estrutura. A gente quis apenas que o entrevistado aparecesse. Poderíamos também incluir a pergunta que a gente fez mesmo atrás das câmeras, só que a gente optou pela edição com a resposta da pessoa. A única diferença é que na terceira temporada do Profissões, o podcast ele aparece na íntegra, né, com a Thaís fazendo as perguntas da pessoa, diferente do vídeo, que é legal porque aí você acompanha como foi todo o processo mesmo ali das entrevistas. Mas todas essas são decisões que você toma para poder montar o tipo de projeto, né, o tipo de produto final que você quer entregar. Então, você monta esse roteiro base, já, né, com essa personificação do que você quer, e ali você vai fazendo a entrevista. Só que no caso de um projeto documental ou de entrevista, após você fazer, você entra como se fosse um segundo roteiro, porque você vai ver tudo ali, o que você precisa cortar porque deu errado, porque não ficou bom, porque você quer fazer uma montagem, você não precisa fazer de uma maneira linear, você pode quebrar, né, os depoimentos, você pode inserir imagens externas, tem várias coisas, tudo isso é a composição do roteiro. Então, o roteiro documental, você faz um roteiro estruturado para poder conduzir, né, aquela entrevista ou a captação que você quer, e depois você faz uma análise daquele material para poder aí lapidar a história final que você quer passar. Diferente da parte ficcional, que você mesmo concede uma história e dali você vai se balizando muito do jeito que está já escrito, né? Você não tem tanta margem para poder modificar para não sair daquela história. Mas, no fim, é muito legal trabalhar com essa parte de entrevista, porque por mais que você estabeleça ali os assuntos que você colocar, se não for uma coisa engessada, por exemplo, uma entrevista de telejornal que tem 1 minuto para poder falar sobre um assunto super complexo, a gente com tempo, podendo trabalhar, você vai conversando, é uma conversa, né? Que é uma coisa legal. E aí você vai vendo ali como você tem aquele desafio de conseguir extrair da pessoa aquilo que você preparou e também permitir que ela fale as coisas que ela está dizendo sem cortar, sem ser brusco, sabe? Lembrando que tem um tempo. Então, essa parte de
de desafio do roteiro eu acho legal, e aí tem a parte da condução da entrevista, que a Thaís, ela tocou mais, ela depois fala, mas eu acho que são duas coisas muito legais, assim, para quem quer trabalhar com documentário, websérie, essa percepção de como você monta o roteiro e a ideia, e ali naquele momento, como está conduzindo, porque você pode ser o próprio entrevistador, mas a gente pode dividir, pode ter uma terceira pessoa, mas geralmente você pode acompanhar a produção, enfim, tem algumas questões. Mas é legal como você vai dando vida àquilo, tomando esses cuidados, né? Tendo esse olhar aqui do que vai, do que não vai. A parte de roteiro é isso, assim. Não é tão complicado como parece, mas é muito mais sofisticado também do que parece ser. Então, você tem uns cuidados ali para poder fazer. Sobre a condução de entrevista, né? Então, assim, além de você desempenhar o papel de produtor, curador, pesquisador, roteirista, você também pode fazer o papel de entrevistador, que eu acho a parte mais legal. A gente é formado em publicidade, então não somos jornalistas, né? E eu descobri a entrevista pelo canal da Cult, quando a gente começou a chamar também alguns amigos para dar entrevistas pra gente. E depois de um tempo também, eu comecei na verdade, sim, foi no mesmo ano que a gente criou o canal, eu comecei a participar de junkets, que são eventos de lançamento de filme, que tem a coletiva de imprensa, aí antes a gente assiste ao filme, né, que é a cabine, e depois tem a entrevista individual com cada ator ou diretor. E as junkets foram, assim, foi uma experiência muito legal, porque a gente geralmente tem no máximo 8 minutos para fazer uma entrevista sobre o filme com aquele ator, aquele diretor e tal. E então é interessante porque você tem que concentrar tudo que você quer falar em 7 minutos, e aí dá tempo da pessoa responder e pensar em uma pergunta que a pessoa não vai responder sim ou não, né? Que vai desenvolver. Geralmente, assim, eu sempre tive muita sorte, sabe? Eu acho que só umas 2 vezes que eu achei que a pessoa não falou muito, não estava tão aberta, mas, gente, assim, a maioria das vezes eu falo que, olha, a galera é muito legal, porque eles são muito receptivos, assim. Talvez porque a gente faça toda essa lição de casa, sabe? De pesquisar, que é super importante, de pesquisar não só sobre o filme, mas também sobre o ator, no caso de Junket, né? E aí chegar lá também numa boa, né? Porque talvez tenha pessoas que cheguem já querendo lacrar e aí não... né, não cria uma empatia, assim. E teve uma outra coisa que eu fiz depois que a gente começou a fazer as entrevistas, foi um curso lá no SESC sobre técnicas de entrevistas para documentários com a Cris Grumbach, que ela era assistente do Eduardo Coutinho. E ela é documentarista, foi assistente dele. E, gente, foi muito legal. Ela deu passo a passo, assim, de como você desenvolve uma boa entrevista, né? Principalmente para documentário, mas você pode aplicar a todo tipo de entrevista. Então, entrevista é isso, é você ter uma conversa em que você conduza a pessoa a dar respostas de acordo com o tema daquele vídeo. Essa é a diferença entre fazer uma entrevista e ter uma conversa, assim, entre amigas. Porque conversa entre amigas, a gente vai viajando. Na entrevista, você vai conduzir sobre aquele tema. Tem uma outra coisa que a gente não fazer perguntas, né, que a pessoa responda sim ou não. E também evitar fazer 2 perguntas ao mesmo tempo, porque a pessoa sempre responde a última e vai esquecer da primeira. Então, fazer uma pergunta só, e depois você vai emendando, de acordo com a resposta que ela deu, alguma pergunta que você quer fazer, ou então alguma outra pergunta que tenha surgido no meio, que também é muito legal, sabe? Você tomar talvez um outro rumo que você nem tinha imaginado. Porque quando a gente faz entrevista também... tem algumas hipóteses, né, do que a pessoa vai responder. E às vezes ela responde algo totalmente diferente. Cara, assim, não tenta fazer com que a pessoa vá responder exatamente o que você está pensando. Se ela responder algo diferente, aproveita e tenta entender por que ela respondeu aquilo e extrair, de repente, alguma informação que você não teria se você não tivesse escutado. Então, assim, fazer entrevista, muito mais do que falar, é você saber escutar. Isso que eu acho maravilhoso. E uma coisa que eu acho super legal, se possível, assim, existem 2 situações. Você conhecer bem o entrevistado, você pode entrevistar um amigo, uma pessoa que você tem algum tipo de relação, ou não, né? Você
pode, pela primeira vez, ver a pessoa pessoalmente, às vezes falou por telefone, mensagem ou e-mail, né, mas não conhece. E, assim, se houver a possibilidade, é sempre legal você tentar, antes da entrevista, encontrar a pessoa um pouco, às vezes até no mesmo dia, mas, sei lá, meia hora antes, assim, pedir para, olha, a entrevista vai começar assim, chega aqui umas 4h30, porque você vai conversando com a pessoa ali, estabelece uma relação, para não ser aquela coisa ali, já chega, senta, tudo muito frio e rápido, e que você deixa até desconfortável. O entrevistado chega antes, come alguma coisa, se houver a possibilidade, né? Se não, você também vai ter que conduzir de uma maneira que a pessoa fique o máximo confortável possível, né? Mas, assim, isso eu acho que é uma dica legal, é tentar conversar um pouco antes, principalmente se você não conhece, e mesmo se conhece, para poder estabelecer, porque tem muita gente, a gente acha que não, às vezes, trabalhando com isso, mas tem gente que trava na frente da câmera, acontece. Teve gente em outras profissões, amiga da gente, que a gente conhece, que a pessoa, ela fica preocupada em falar direitos, sabe? A gente trabalha algumas perguntas por roteiro, e aí essas perguntas você pode fazer diretamente para a pessoa, você pode pesquisar livremente, mas às vezes se você conversa com a pessoa, ela fica pensando naquilo que você perguntou, e na hora da entrevista ela vai ficar engessada com aquilo. E é assim, você tem que ter paciência mesmo, paciência para, não se preocupa do jeito que você está falando, conversa comigo, não olha para a câmera, você tem jeito, você tem que deixar a pessoa confortável. Então isso são coisas que você vai aprendendo né, conforme for fazendo, mas que você já tem que saber, assim, olha, é responsabilidade sua deixar a pessoa confortável e resolver algum problema que surja. Eu queria até aproveitar aqui e deixar uma dica para quem está assistindo, tem uma entrevista que a Thaís fez do filme Como Nossos Pais, com a Laís Bodansky e com a Maria Ribeiro. Ela falou coisas envolvendo o filme que a própria diretora, que é a Laís Bodansky, não sabia. E ficou super engraçado em duas situações. Não, foi muito legal, porque foi uma troca, né? Eu acho que isso que é mais legal, assim, de fazer entrevista, porque a Laís, né, assim, foi uma das últimas entrevistas que ela deu naquele dia, então ela deve ter dado umas 20 entrevistas, sei lá. E aí, então, ela já, lógico, já tá acostumada. Então, para ela, é uma conversa. E aí, quando eu dei uma informação para ela que ela não sabia, ela, tipo, nossa, não sabia, sério. Então, foi, tipo, parecia que a gente estava tomando um café. Nossa, meu, jura? Então, é muito legal isso, sabe? Quando a gente consegue conversar em vez de só ter pergunta-resposta, pergunta-resposta. Eu acho que essa é a graça, assim, sabe? De fazer entrevistas e a gente vai pegando também com o tempo, né? Esse jeito. E o Léo comentou até, né, sobre a pessoa pensar na pergunta. Por isso que eu evito ao máximo mandar as perguntas antes. Porque todas as vezes que eu mandei, hoje em dia, é assim, eu mando só quando é alguma pergunta que eu sei que a pessoa realmente, se pensar na pergunta, vai ser melhor a entrevista. Mas... Tem um caso que, às vezes, dependendo do entrevistado, ele exige previamente. Isso também acontece. Com a gente não aconteceu, mas com isso. Com a gente não aconteceu. Isso. Com a gente nunca aconteceu. Mas eu já mandei, acho que para uma amiga, e que ela foi dar entrevista pra gente, e aí eu percebi que, assim, às vezes eu fazia uma pergunta e ela não respondia a pergunta que eu tinha feito, ela respondia a pergunta que eu tinha mandado para ela, sabe? E aí eu evito fazer isso, porque aí a pessoa fica um pouco engessada. Eu prefiro falar, olha, a gente vai falar sobre isso, né? Então, falar o tema, e depois a gente conversa. Assim, gente, é tudo com muito cuidado, atenção, mas o principal, que é uma coisa que a Thaís fez bastante, né, no Profissões, especialmente nesse, assim, é pesquisar. Esse exemplo que eu dei da Laís foi bom porque a pessoa se sente respeitada, porque sabe quem está perguntando, assim, não está perguntando, sabe aquela coisa, todo mundo faz a mesma pergunta para jogador de futebol, para celebridade, a mesma coisa, a pessoa não aguenta mais. Você vai com uma proposta diferente, com um olhar diferente para coisas, né? Você pesquisou, a pessoa vê, e que você não está tentando justamente lacrar em cima dela, você está realmente tentando entender sobre aquilo que você está entrevistando. Fazer mais de uma hora de entrevista talvez fique um pouco cansativo. Eu acho que uma hora é um tempo legal, e aí também depende da duração de cada vídeo que você pretende, que você vai colocar. Se você for colocar um vídeo de 5 minutos, às vezes fazer meia hora de entrevista é muito. Então, pensar nisso, né, como que
vocês vão conduzir tudo isso. Desculpe, tem só uma situação também que o produto pode ser uma websérie e que cada episódio tenha mais do que um entrevistado, pode ter vários depoimentos, né? Tem tipos de produto. Então, isso exige pensar em dinâmica, né? Tem umas questões, mas tem a entrevista que você faz pensando num episódio como é o nosso, tem uns que, assim, às vezes pode ser um documentário para a internet só, ou pode ser uma série documental, mas que tem várias entrevistas, né, no mesmo episódio. Aí tem outras questões, né? É verdade, tem várias séries, né, assim, tem uma que acho que é Viver do Riso, da Ingrid Guimarães, que cada episódio tem um tema e aí ela entrevista várias pessoas, né. Como o foco da nossa websérie era entrevista, então a gente decidiu deixar bastante tempo, né, falar bastante sobre a função do entrevistador. Mas além de você também desempenhar a função de entrevistador, você também vai ter que desempenhar a função de câmera, que, por exemplo, a câmera que a gente usou, de 12 em 12 minutos, ela para de gravar. Então, ou você fica ligado, tipo, e já avisa a pessoa, né, já avisa o entrevistado, olha, essa câmera acontece isso, então talvez não, né? Com certeza, de 12 em 12 minutos eu vou apertar aqui. Eu, às vezes, fazia assim, para não quebrar o que a pessoa estava falando, o que a gente estava falando, quando eu ia perguntar, como a minha pergunta não saía no vídeo, eu ia lá e sutilmente desligava e ligava lá o play. Então, também, às vezes, era melhor fazer isso, né, para que não cortasse totalmente a entrevista. Mas também, quando eu precisei parar, eu falei, espera só um minutinho, deixa só eu colocar aqui e dar o play de novo, dar o rec de novo. E aí você vai precisar também de um diretor de fotografia, que é basicamente a pessoa que vai escolher o melhor local para gravar e que não saia nada de errado atrás, né? E o técnico de som, que é, como o Léo comentou, quem vai ver se você for usar o gravador, ver se o gravador tá gravando, ver se depois, né, gravou direitinho, ver se o som tá bom, aí vai colocar a lapela, ver se o microfone não tá apontando para o outro lado e aí, de repente, não pega a voz da pessoa. Então, o técnico de som vai observar tudo isso e aí depois, se for uma pessoa já experiente, vai fazer uma edição para você poder colocar direitinho na sua edição. Essa é a função de produção, aí depois vem a função de edição. Quer falar mais alguma coisa de produção, não? Só comentar, se você não tiver o diretor de fotografia, na primeira temporada a gente ia até o entrevistado, então você vai olhar ali no espaço dele, onde você foi, para compor o cenário que vai ser do episódio. Então, assim, você tem que observar coisas que você quer ou não passar. Então, além da questão da iluminação, tá uma parede rachadura, tá muito suja, tem alguma coisa que você não quer que apareça. Se você vai, por exemplo, a gente fez no museu, é legal a gente colocar quais obras de fundo, até a roupa. Roupa é uma coisa importante em alguns não, é importante no geral, mas não para poder a pessoa, por questões de estética, que às vezes tem roupa que atrapalha, tem quadro que atrapalha o fundo por causa da iluminação, tem uma roupa que ela tá sobreposta com um fundo muito escuro, fica esquisito, e aí você precisa procurar outra. Então são detalhes que você vai ver, ele não é tipo muito profissional, que a gente é diretor de arte, de fotografia, mas são coisas que você, na hora que for gravar, você percebe, aqui vai ficar estranho. Pequenos detalhes que, caso você tá fazendo de maneira independente sozinho, vai lá que você vai ter que resolver. Aí na parte da edição, tem 4 pontos legais para você pensar. Primeiro é que a edição, como ela falou, é um outro roteiro, né? Então, assim, quando o editor receber o material bruto, aí fazer a decupagem, que é escolher o que vai entrar e o que não vai entrar. Você, quando for montar, vai criar um novo roteiro, que é você criar o ritmo. Você vai tirar a respiração para ficar mais dinâmico, ou você vai deixar, tipo, a pessoa pensando para ficar mais reflexivo. A gente, no caso do Profissões, a gente deixou mais dinâmico. Isso foi muito legal, porque quando o Igor foi editar o da terceira temporada, né, porque eu editei da primeira e segunda, e o Igor editou da terceira, ele já tinha uma referência de como era a edição. Cortar os vícios de linguagem. Teve entrevistado que falou muito
muitos, né? Ficou tudo cortado, mas tem que tirar, porque se às vezes as pessoas que estão assistindo nem percebem, mas tem alguma coisa estranha e aí acabam não assistindo, e aí às vezes é só, né? E aí o editor é o que vai fazer tudo isso. Além disso, é legal pensar numa vinheta para a websérie. Uma dica que eu dou é um site que chama Render Forest, que eles tem lá algumas vinhetas gratuitas, só que vai sair o loginho lá do Render Forest. Mas eles têm alguns planos que às vezes saem de graça. É um site bem legal e hoje em dia a gente usa também para divulgar o podcast. E aí sai com o loginho, tudo bem? Ou então você pode usar, né, o After Effects, mas aí precisaria de um conhecimento mais, né? Porque é um pouquinho mais complicado. Também, junto com o editor, tem o designer, que assim, não é a pessoa que vai fazer aquela coisa super profissional, mas é pelo menos quem vai criar uma cara. Então, assim, vai definir as cores, a tipografia, tanto pro thumb do YouTube, quanto para divulgação em mídias sociais, para criar um padrão de edição, vinheta e divulgação. E a trilha sonora, que vai estar super ligada ao ritmo de edição. A dica que a gente dá é usar o YouTube Studios, que tem lá um banco de muitas músicas, muitos sons, e que você pode utilizar livremente. Alguns você tem que indicar quem foi a pessoa que criou, né? Que são os Creative Commons. Outros não, outros são livres aí para todo mundo usar. Então, essas são as funções todas que você vai desempenhar se você tiver um projeto sem verba ou com verba própria. Eu vou só completar o que você falou, que eu acho uma coisa importante. Nessa parte de edição, tudo que você deixou de fora que não vai entrar na sua websérie, você pode aproveitar fazendo outros produtos. Eu sei que não é o foco, mas a nossa experiência é essa. A gente utilizou o áudio na íntegra para fazer o podcast. Você pode pegar trechos das partes dos vídeos que você não usou para poder fazer teaser, trailer. Na verdade, assim, algum material de divulgação. Não vou dizer teaser e trailer, porque é estranho você colocar no trailer uma coisa que não vai passar na websérie final, mas você pode fazer uma parte de divulgação, algum tipo de ação que é interessante. E uma coisa sobre essa parte da edição que envolve o roteiro, que a gente havia falado um pouco antes. Você pode estar fazendo tudo isso, ou pode estar participando, né, de partes disso. Em algumas, né, dependendo da questão da edição, você pode ajudar na montagem, que é o que a gente falou, né? A pessoa organiza, te passa o material, e aí você pode ajudar na montagem. E algumas webséries que não são de profissões, a gente fez um roteiro mesmo depois que recebeu o material já decupado, porque ali você explica a intenção do que você quer passar, que não é só aquela sucessão de imagens, né? No nosso caso, a gente até envolveu a trilha, o GC que ia falar, tem experiência que o entrevistado não queria falar de jeito nenhum, a gente inverteu para ficar uma coisa engraçada, que é também, né, usar a criatividade para conseguir transformar uma ideia que você estava tendo, que não ficou daquele jeito, para outra. Essa parte de montagem é legal, né? Você pode envolver a parte mesmo de roteiro junto com... Poderia ter um montador, né? O montador é roteirista, mas na prática se mistura. Na nossa experiência foi o editor junto com montagem, nesse exemplo que eu dei, a gente ajudou ali na concepção final do roteiro. E dependendo, gente, tem aquelas coisas também, assim, texto legal, apresenta, logotipo de realizador, patrocinador, nome de todo mundo, a ficha técnica, alguns detalhes, porque às vezes você tem que colocar tudo isso num vídeo de 23 minutos, você entrega 23 minutos, mas esqueceu que os 2 ou 3 era para colocar o logo, né? Então você teria que fazer o 20 e deixar essa parte de introdução e final. Isso é importante também, dependendo da websérie. Essas partes, assim, quando você tem uma verba, quando você tem um patrocinador e tal, aí a gente pode comentar na próxima aula, que a gente também vai falar sobre outras webséries que a gente fez, como o Léo já comentou, né, que a gente tem outras experiências, e alguns cases também de webséries que não fomos nós que fizemos, mas que a gente acha interessante contar por aqui. Profissões Economia Criativa, sem o da, profissõeseconomiacriativa.com.br. Tem aí todas as entrevistas que a gente já comentou. Isso aí, gente. Valeu.